E você falando aí da automática, eu lembrei, né, e a gente já falou, assim, né, de relance em um podcast aqui, mas é importante a gente voltar nesse assunto, né, que é a nossa, como é que anda a nossa relação com o tempo também. É que a gente voltou àquela mesma rotina de correria e não tem tempo para nada e tudo voltou do mesmo jeito, né? Será que a gente continua ainda não tendo tempo para sair nos finais de semana, para curtir a família? Né? Será que a gente continua ainda naquela mesma correria de chegar e não conversar direito com os filhos? E, enfim, é importante a gente pensar nisso, né? Na administração do tempo também. E não só isso, a administração do tempo e a demonstração de afeto também. Acho que é muito importante isso. Né? Será que eu demonstro para as pessoas que eu amo o quanto eu amo, né? O quanto elas são importantes para mim? Isso é muito importante. A gente veio de um período que convivia 24 horas praticamente dentro de casa, né? E, enfim, mesmo com todos os atritos, né? Será que isso não fez falta depois? Estar junto das pessoas que você ama? Né? Acho que é importante a gente pensar a respeito disso também. Né? Ou tirar um tempo para fazer algo em família, um programa juntos, ou os casais, né, tirarem um tempo para eles também, enfim. Eu acho que isso também é importante, né, porque a gente vinha de uma correria louca e de repente veio uma Covid, e aí a gente passou por tudo isso, e aí agora a gente tá voltando à rotina, e aí? Como é que a gente está administrando o nosso tempo? Será que a gente está administrando da mesma forma, né? Às vezes é importante a gente pensar nisso também, né? Da proximidade com as pessoas. A sensação que eu tenho é que simplesmente o portão se abriu e todo mundo saiu correndo, que nem um desesperado novamente. As pessoas estão mais aceleradas do que nunca, mais loucas do que nunca, mais correndo contra o tempo do que nunca. Então, assim, o período que se ficou em isolamento não serviu para muita coisa, não. As pessoas ainda estão mais aceleradas, a ansiedade está maior, né? E o distanciamento serviu para as pessoas desaprenderem a se abraçar, desaprenderem a fazer carinho uma na outra, porque com o distanciamento elas não se abraçavam, e agora o contato, a empatia está cada vez menor das pessoas. Então, a questão é o que houve realmente, o que aprendeu e o que não aprendeu dentro desse período. As pessoas ficaram isoladas, tiveram percas, né, perderam pessoas importantes na vida delas, mas não aprenderam muita coisa com isso. Então, elas continuam ainda correndo atrás, né, e agora elas correm atrás do que elas chamam de prejuízo. Vou correr atrás do prejuízo. Mas qual é o prejuízo? Um paciente chegou na sessão e falou exatamente isso para mim. Agora eu tenho que correr atrás do prejuízo. E aí eu questionei, né? Qual prejuízo? Qual o prejuízo que você teve durante esse período que você ficou em isolamento? E a pessoa parou e não soube me responder. Então, assim, é muito assim, coisas automáticas, falas automáticas, comportamento automático, do qual não existe uma reflexão. É importante as pessoas entenderem isso, que é necessário você parar e prestar atenção. Se você está correndo o tempo todo, né, você está olhando para a tua vida? Se eu sair para caminhar de manhã, eu faço a caminhada, eu vou analisando a natureza, que eu gosto de caminhar na natureza. E aí eu presto atenção nas árvores, nos pássaros, né, nas árvores que floriam, nas que estão dando fruto. Essa época do ano tem várias árvores dando fruto, tem umas floridas, né? Na brisa que está batendo no meu rosto, eu consigo prestar atenção em tudo. Se eu saio correndo, se eu faço o mesmo percurso correndo, que eu já fiz essa experiência, é totalmente diferente. Eu não consigo ter a mesma percepção, eu não consigo apreciar, eu não consigo prestar atenção em cada detalhe do percurso. Porque é acelerado, e se é acelerado não tem como você ter a mesma absorção, né, do que se você andar num ritmo mais devagar, num ritmo mais lento.
E a gente faz a mesma coisa com a nossa vida. Se você sai correndo atrás do quê? De um prejuízo? Qual prejuízo? Você não vai ter a mesma qualidade se você caminhar, se você ir em busca, se você percorrer o caminho caminhando. E a nossa vida é assim, é necessário que a gente caminha, que a gente percorre a nossa vida caminhando para que realmente a gente consiga prestar atenção nos detalhes, consiga olhar para cada detalhe, ver realmente o que está acontecendo ao nosso redor, ver realmente o que eu estou fazendo, analisar cada situação, cada ação, cada ato. E se você saiu correndo depois da pandemia, né, provavelmente você não está conseguindo chegar num lugar nenhum. Provavelmente você está andando em círculo dentro dessa situação.